Que bom te reencontrar por aqui e vamos para a parte 2 desse aulão sobre flashes. Agora, se você ainda não assistiu a parte 1, eu vou deixá-la aqui no card, é muito importante que você assista para que você possa dar continuidade no curso sem perder nada. A gente vai começar esse vídeo aqui falando sobre uma parte mais técnica do flash, só que ela é importante para você compreender a dinâmica do flash. Sem você ter esse conhecimento, você vai se confundir com tanta coisa. Então, tem um pouquinho, se você não é uma pessoa técnica, não gosta muito dessa parte técnica, fica nesse vídeo. Eu juro que eu vou explicar para você da forma mais simples e didática possível, porque isso vai fazer uma grande diferença no futuro quando você estiver fotografando. E quando eu falo que vai fazer diferença, eu estou falando em fazer melhores fotografias, ter o domínio total da luz. Ter o domínio total da luz é poder entregar um resultado melhor para o seu cliente. Bom, mas vamos lá. Para disparar uma luz tão forte quanto a luz do flash, é preciso ter uma quantidade muito grande de energia elétrica disponível. Eu não vou entrar aqui em assunto de elétrica e nem de eletrônica, até mesmo porque é uma coisa que eu não domino muito, então eu vou acabar falando alguma besteira. Então eu vou explicar, volto a dizer, eu vou explicar de uma forma bem simples para que você entenda, que é a forma que eu entendi também, que no final das contas é o que vai importar para você poder fazer aquela foto legal. Dentro de qualquer flash, seja um speedlight, seja uma tocha de estúdio, um flash híbrido, ou até mesmo um flashzinho pop-up ali de cima da câmera, existe um componente crucial chamado capacitor. Ele é o responsável por empurrar a energia elétrica ali na lâmpada do flash. O que o capacitor vai fazer? Ele vai fazer um acúmulo de energia. Essa energia ela pode ser proveniente tanto das baterias, no caso desses flashes aqui, quanto da energia elétrica, no caso da tocha de estúdio, que é alimentada a energia elétrica. Então ele vai pegar essa energia, vai acumular tudo no capacitor e vai soltar para que a lâmpada acenda. Só que ele vai soltar essa energia que ele concentrou tudo de uma vez só. Por quê? Porque nem a bateria, nem as pilhas do flash, nem mesmo a energia elétrica que vem da tomada, ela tem essa disponibilidade de energia, ela consegue descarregar tanta energia que seja o suficiente para acender a luz do flash de uma vez só e poder iluminar a cena. Para a gente fazer um comparativo, vamos pegar uma mangueira e um balde. Você está ali lavando a calçada. Você vai tirar o sabão com a mangueira, vai ter só aquele fio de água que sai da mangueira, né? Daí você vai jogando ali e tal, você vai enxaguando ali aos poucos. Agora, e se você pegar a mangueira, colocar dentro de um balde, encher o balde, vai demorar um pouquinho ali para encher e tal, só que aí quando você pega o balde, o que você faz? Você descarrega tudo de uma vez só ali o balde na calçada e já enxágua tudo de uma vez. É a mesma coisa que acontece aqui com o capacitor. A energia que chega da bateria e da pilha, ela não consegue ser descarregada de uma vez só diretamente na luz do flash. Ela precisa ser acumulada, concentrada ali, então ele vai enchendo o capacitor, igual você estava enchendo o balde ali, lembra do exemplo? Vai enchendo, chegou no limite do capacitor, você já está pronto para fazer o clique e esse capacitor descarrega a energia tudo de uma vez só na lâmpada do flash e aí ele consegue fazer o disparo, fazer a exposição, a iluminação da cena. Então guarda essa informação que eu te passei porque ela vai ser muito importante para você entender o restante dessa aula. Vamos falar da potência. Olha só, tem aqui 3 flashes aqui em cima da mesa, cada um com uma potência. Eu tenho o V1, que ele tem 76 watts de potência, eu tenho o AD200 Pro, que tem 200 watts de potência, e eu tenho o SK402, que tem 400 watts de potência. O que é a potência? É o quão forte vai ser a luz daquele flash. Bom, a primeira coisa que vai determinar a potência do flash é a lâmpada. Então aqui um flash de 200 watts, a lâmpada tem que ter 200 watts. Um flash de 400 watts, a lâmpada tem que ter 400 watts e assim por diante. Você pegar ali o QT3M da Godox, por exemplo, ele tem, o QT1200 3M, ele tem 1200 watts de potência. Então a lâmpada dele precisa ter 1200 watts. Mas não só a lâmpada. Lembra que eu estava falando de capacitor? O capacitor também precisa ser compatível com a lâmpada do flash para que ele consiga empurrar toda essa potência ali para acender a lâmpada e iluminar sua cena. Só que todos os flashes modernos, eles permitem que você faça ajuste na carga do flash, porque nem sempre você precisa de uma iluminação tão forte, você às vezes quer algo mais fraquinho.
Ou seja, em outras palavras, os flashes modernos e até mesmo em muitos flashes antigos, você consegue fazer o ajuste de carga. Vamos pegar o exemplo aqui do AD200, que é 200 watts. Vamos supor que eu queira fazer uma fotografia com o diafragma bem aberto. O que acontece quando a gente abre o diafragma da objetiva? Entra mais luz. Só que se eu colocar 200 watts, pode acontecer da fotografia ficar estourada. Então o que eu faço com a D200? Eu fraciono a carga. Então ele pode estar em carga cheia, que ele vai usar a potência máxima, a potência entre aspas, eu já vou explicar porquê. Ou você pode fracionar a carga para ele ficar um pouquinho mais fraco, e aí sim você consegue usar um diafragma mais aberto, ou até mesmo quando você coloca a fonte de luz muito perto do assunto, pode estourar, então você diminui também a carga do flash. Agora, se você estiver fazendo, por exemplo, um lookbook você precisa fazer com o diafragma bem fechado, iluminar o corpo inteiro da modelo, e aí o que você tem que fazer? Você tem que ter uma luz forte, porque com o diafragma da objetiva mais fechado, vai entrar menos luz. Então tudo isso você consegue ajustar, fazer um controle total da luz através da regulação dos seus flashes. Só que eu não sei se você prestou atenção que eu não usei mais agora o termo potência, eu usei carga. Não falei que você vai fazer o ajuste de potência do flash, você vai fazer o ajuste de carga. O que é a carga? A carga remete a gente ao capacitor, ou seja, aquilo que está carregado no capacitor. Agora, por que chama carga e não potência? Aí vem o pulo do gato, que é uma coisa que eu tenho certeza que muita gente não sabia. Você não regula a potência do flash. Esse daqui, ó, a D200 Pro, a lâmpada tem 200 watts, ela sempre vai disparar em 200 watts. O SK400 tem 400 watts, ele sempre vai disparar em 400 watts. O AD600 vai sempre disparar em 600 watts. O QT1203M vai sempre disparar em 1200 watts. Pô, então, Diego, como é que eu faço o ajuste disso daí? Você vai sempre disparar na mesma potência. O fato é que você vai regular o quanto de tempo a luz do seu flash vai ficar acesa. Volto a dizer, quando a gente fala em tempo na fotografia, a gente está falando em frações de segundo, coisas que humanamente você não consegue enxergar, o olho humano não consegue enxergar, mas está acontecendo ali. Então, você tem um tempo que a lâmpada do flash fica acesa. Se você assistiu a aula 1, você lembra que eu falei que a lâmpada do AD200 ela pode ficar acesa numa fração de 15.000 avos de segundo. Pega 1 segundo e divide em 15.000 vezes, é o tempo que essa lâmpada pode ficar acesa. Ela pode ficar um pouco mais de tempo também. Quer ver? Eu vou ligar ele aqui, eu vou usar ele como referência aqui. Ó, vocês não vão conseguir ver aí, mas eu vou falar para vocês. Esse flash aqui em carga cheia, ou seja, se eu descarregar o capacitor dele todo de uma vez, quando eu falo descarregar o capacitor você dá o clique com a câmera, ele acende em carga máxima. Em carga máxima, a luz vai ficar acesa, ó, 1/220, ou seja, 220 avos de segundo. Pega 1 segundo e divide ele em 220 vezes. É o tempo que essa lâmpada vai ficar acesa. Isso em carga cheia. Aí conforme eu vou fracionando a carga aqui, ó, se eu colocar meia carga, vou colocar aqui, ó, meia carga, ele vai ficar aceso 900 avos de segundo, ou seja, a duração da lâmpada vai ser mais curta ainda. Aí eu vou colocar aqui, ó, sei lá, 1/16. 1/16 avos, ele vai ficar aceso em 4.650 avos de segundo, ou seja, é muito curto. Então, por isso que eu falei, inclusive, lá na primeira aula, que era possível você congelar a cena só utilizando a luz do flash. Bom, 4.650 avos de segundo ali, você congela qualquer coisa, você congela até um carro de Fórmula 1. Só que aí você teria que estar fotografando a Fórmula 1 de noite sem nenhuma outra luz iluminando ali, né? Mas para a gente não perder o fio da meada, então, quando você regula a carga do flash, você regula o quanto de tempo a lâmpada vai ficar acesa. Então lembra que eu falei que esse daqui em carga cheia é 220 avos de segundo? É 220 avos de segundo com os mesmos 200 watts. Agora, se eu coloquei aqui 1/16 avos de carga, a luz vai ficar acesa a 4.650 avos de segundo.
Então eu fracionei a carga, diminui o tempo de duração da lâmpada. Nossa, Diego, mas isso daí não é muito rápido, a câmera consegue detectar? Claro que consegue, meu amigo e minha amiga. Isso daí foi tudo pensado, né? Senão não teria sentido desses equipamentos existirem. Então, você consegue, quanto menos exposta for a luz, menos luz a câmera vai captar. Tudo isso acontece muito rápido, você só vai conseguir perceber vendo o resultado final da sua fotografia, né? Você colocou aqui em carga cheia, fotografou, a luz vai estar com uma iluminação. Se você não mudar nada na sua câmera, só fracionar a carga no flash, colocar, por exemplo, 1/32 avos de carga, quando você disparar, a cena vai estar bem mais escura do que estava em carga cheia, tá? Porque aí a lâmpada do flash ficou menos tempo acesa. Se você não entendeu, coloca aqui nos comentários. Se tiver muita gente que não estiver entendendo, eu gravo uma aula de reforço e publico aqui, tá bom? Para não ficar só na teoria, deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu ver se não está pegando. Aqui, ó, tá em 1/16 avos. Conforme eu vou girando aqui o dial, ó, tá 1/32, 1/64, 1/128, ó, tô só fracionando a carga. Se eu girar ao contrário, eu consigo chegar na carga cheia. A carga cheia é representada em 1/1. 1/1 significa que a carga sequer está fracionada. Mas existe um limite de fracionamento? Existe. E esse limite depende muito do modelo do flash. Eu tenho aqui, por exemplo, o V1. O V1 ele vai até 1/256, se eu não me engano. O V1 vai até 1/256. O AD200 Pro também, esse daqui eu já sei, ele vai até 1/256 avos, né? E o SK400 ele não fraciona tanto. Ele fraciona até 1/16 avos. Então você consegue fazer sim um ajuste legal nele, né? Se mesmo fracionando em 1/16 avos essa luz ficar muito forte, aí você vai ter que dar seus pulos. Mas calma, volto a dizer, você não vai ficar desamparado ou desamparada, porque nessa série de vídeos, nessa série de aulas sobre flash, eu vou explicar tudo. Como que você resolve todas as situações. E aí, só para ter certeza que você entendeu, quando você faz o ajuste de carga, você não deixa a luz mais forte ou menos forte. Quando você faz ajustes de carga, você deixa a lâmpada acesa mais tempo ou menos tempo. Mais tempo acesa, incide mais luz, menos tempo acesa, incide menos luz na exposição da sua fotografia. E o que acontece aqui dentro dos flashes para que tudo isso aconteça? Volto a falar do capacitor. Lembra que eu falei para guardar aquela informação que o capacitor era importante? Então imagina que isso daqui é o capacitor. Você encheu de energia elétrica. Aí vamos supor que você faça o disparo do seu flash em carga cheia. Então pressionou o botão da câmera, ativou o pino central, o que esse capacitor vai fazer? Vai descarregar toda a energia de uma vez e acender a lâmpada. Aí a lâmpada vai ficar mais tempo acesa. Agora, e se você fracionar a carga? E se você colocar, por exemplo, esse flash aqui em meia carga? Então você ligou o SK400 na tomada, ele foi lá, carregou o capacitor, só que você colocou em meia carga. Em vez de ele descarregar tudo, ele vai descarregar só metade da carga. Dá até pra gente usar de novo aquele exemplo do balde, né? Vamos supor que isso aqui é um balde. Colocou a mangueira, encheu de água. Só que em vez de você jogar a água de uma vez, você jogou só um pouquinho ali, só metade do balde. E aí você tem outra metade para poder jogar antes de precisar o quê? Encher o balde de novo. Cara, isso é muito legal. E se eu fracionar, por exemplo, em 1/64 avos? Né? Ou seja, em 64 avos de segundo. Então venho aqui, tem o capacitor, carreguei. Só que a hora que eu dei o clique, divide isso daqui em 64. Ele vai, descarregar só um pouquinho. E o que isso interfere na sua fotografia eu já expliquei. Se você fracionar a carga, por exemplo, colocou lá 16 avos, então você pegou 1/16 avos dessa carga só. Ele só vai descarregar um pouquinho, vai ficar menos tempo acesa, menos exposição na cena. Quando eu falo mais e menos exposição, não estou falando se a sua foto vai ficar mais clara ou mais escura. Tá? Estou falando que ele vai deixar a lâmpada mais tempo ou menos tempo acesa. A sua foto ficar escura ou ficar super exposta ou ficar na fotometria correta depende também do ajuste que você fez na câmera. Você viu que bacana? Você consegue, através desses ajustes que eu estou te explicando, ter um controle total da luz da sua cena.
Por quê? Porque pode ser que a sua cena precise de mais luz, porque está muito escura, ou de menos luz, porque senão vai ficar muito estourada. Tudo isso você consegue controlar através do flash. Entendido isso, vamos falar de tempo de reciclagem. O que é a reciclagem? Reciclagem é o tempo que o capacitor leva para encher. Então vamos supor que isso daqui é o capacitor. Ele está recebendo energia elétrica e ele vai encher até a capacidade máxima dele. E aí ele vai descarregando. Conforme você vai disparando a sua câmera, ele vai descarregando. Só que ele precisa encher de novo. Para quê? Para que você possa continuar fotografando, continuar disparando, utilizando flash. O tempo de reciclagem é o tempo que o capacitor consegue se encher de energia. Geralmente não leva mais de 2 segundos, mas isso pode variar bastante dependendo do modelo do flash. Tem flash que recicla mais rápido, tem flash que é um pouquinho mais lento para reciclar. Mas, volto a dizer, muito difícil um flash que demore mais de 2 segundos para poder reciclar, ou seja, para poder encher o capacitor inteiro. Ah, Diego, mas e se eu for um fotojornalista e estiver fotografando um momento ali acontecendo, coisas muito rápidas, né? E, vou ter que esperar 2 segundos. A gente sabe, né, que 2 segundos você pode perder um momento importante ali. Calma. Calma porque, primeira coisa, ele só vai demorar tudo isso para reciclar se você disparar a carga inteira. Lembra que eu falei do fracionamento? Então, se você fraciona a carga, você não precisa esperar ele reciclar tudo. É o exemplo do balde. Se você pegar o balde e jogar toda a água de uma vez, o que vai acontecer? Você vai ter que botar a mangueira lá, esperar encher o balde de novo, vai demorar mais, não vai? Agora, e se você jogar só um pouquinho de água? Você ainda vai ter água no balde para jogar de novo. Mesma coisa o capacitor. Se você usou, por exemplo, 1/4 de carga no seu speedlight, significa que ele vai descarregar só 1/4 do capacitor. Você ainda vai ter mais 4 cliques antes dele precisar encher o capacitor de novo. Em estúdio, geralmente a gente tem tempo de esperar o capacitor recarregar, se bem que também é muito difícil usar em estúdio um flash com a carga cheia. Agora, se for novamente um evento ou uma cobertura jornalística, né, você consegue deixar um ISO um pouco mais elevado na tua câmera e utilizar uma carga mais baixa aqui no flash, né? 1/4, 1/8, 1/16 de carga, porque aí você vai ter sempre carga disponível. Ele não vai chegar... Muito difícil ele descarregar toda a carga do capacitor para ter que encher tudo de novo. Agora, sim, se você utilizar a carga cheia, aí você vai ter que esperar e não vai ter jeito, tá? Não dá para ter tudo nessa vida. E a boa notícia é que os fabricantes, como a Godox, por exemplo, e outras marcas aí, que a gente tem mundo afora, né, Profoto, Broncolor, tudo, eles estão estudando e trabalhando cada vez mais para que a gente tenha flashes que reciclem mais rápido. E existem outros fatores também que vão acabar interferindo aqui no tempo de reciclagem do flash. Só que esses outros fatores eu vou explicar para você na aula 3. Mas calma que não vai embora que eu quero conversar com você. Como eu já tinha explicado lá na primeira aula, a partir daqui, a maior parte das aulas serão exclusivas lá para o pessoal do clube de membros. Então, se você quer continuar aprendendo sobre essas maravilhas aqui que vão ajudar muito na sua fotografia, faça parte do meu clube de membros. Eu sei que tem muita gente que tem medo de usar flash e tem muita gente que fala assim, não gosto de flash. A maioria das pessoas falam que não gosta porque não sabem usar. Se você aprender a usar flash, eu tenho certeza que você vai gostar. E tem também aquelas pessoas que falam assim, meu estilo é fotografar sem flash. Bom, se você fotografa por hobby, se você fotografa única e exclusivamente pelo seu bel prazer, tudo bem. É sim um estilo de fotografia, a fotografia sem flash, só com luz natural ou luz contínua, luz ambiente, né? Agora, se você trabalha com fotografia com o objetivo de ganhar dinheiro, aí eu sinto muito te dizer, mas você vai precisar sim aprender a usar flash. Por quê? Se você vai fotografar, por exemplo, para o seu cliente num local que está muito escuro, a gente que é fotógrafo, a gente até gosta de uma granulaçãozinha, né? Fica vintage, fica old school. Mas o seu cliente não gosta, não. Seu cliente não gosta de granulação. Então vão ter situações em que você vai precisar sim usar um flash para poder iluminar a cena, ou para pelo menos fazer um preenchimento, ou para fazer uma luz criativa. Ou se o seu cliente fala assim, eu quero fazer um book.
Ah, mas meu estilo é sem flash. Você gosta sem flash, seu cliente vai gostar de ver a foto dele sem flash? Claro, pode ser que tenha um ambiente ali que a luz esteja maravilhosa, mas se não tiver, meu amigo, você tem que ter esse recurso na manga. Você tem que saber usar flash para não ficar ali numa situação de entregar uma foto porcaria para o seu cliente. Então, se você trabalha, se você é um fotógrafo ou fotógrafa que tem isso como profissão, não fica com essa mentalidade limitada de falar assim, eu não preciso ou não uso flash. Tenha pelo menos o conhecimento de flash. E tenha pelo menos um flash no seu setup. Porque vai chegar aquele momento que você vai precisar e você precisa saber usar. Se você nunca precisar usar, ótimo, porque é bom ter o conhecimento e nunca precisar usar. Mas se precisar e não ter o conhecimento, aí você se lasca, né? Aí você ou perde o cliente, ou pior, né? O cliente vira para você, dá aquele joinha e fala assim, a foto ficou legal, sim. E aí nas redes sociais ele vai descascar a sua carreira. Então, adquira conhecimento. Nunca ninguém vai tirar o conhecimento de você. Por isso que eu falo, vai aqui embaixo, clique em Seja Membro. Eu estou colocando um valor acessível aqui no meu clube de membros. O conhecimento é um conhecimento gigantesco e repito o que eu disse lá no primeiro vídeo. Se bater 50 membros, eu vou dar aulas de iluminação de estúdio. Como posicionar a luz em estúdio, como fazer luz criativa, com diagramas, com tudo, mas precisa atingir os 50 membros, então já vira membro aí, ajuda a crescer esse número aqui no meu canal, porque aí vai ser vantagem para você, vai ser vantagem para um monte de gente, e quanto mais membros significa dinheiro, vamos ser bem honesto aqui, tá? E quanto mais recursos eu tenho, mais eu consigo fazer locação de estúdios maiores, de fazer locação de iluminação, porque, gente, não dá pra gente comprar todos os flashes que a gente quer, né? Esse daqui, ó, que é um flash mais basicão, por exemplo, tá custando R$ 1.400, né? Então não dá para ter todos, então às vezes eu preciso alugar e tal. E volto a dizer, quanto mais recursos eu tiver, mais conteúdo rico eu vou trazer para vocês. Então é muito importante que você contribua para o meu canal, que você seja membro aqui do meu canal. Se você gostou dessa aula, você pode deixar um valeu demais aqui embaixo também, que vai ajudar bastante o meu canal, vai me ajudar a continuar produzindo conteúdo. Compre equipamentos e acessórios através dos meus links exclusivos que estão aqui também na descrição. Deixe seu like nesse vídeo, faz a inscrição no meu canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para você saber quando eu publico novos vídeos e se inscreve no Clube de Membros. Um forte abraço, eu quero ver você na aula 3, aonde? Lá no Clube de Membros, tá bom? E nunca deixe de fotografar.